E aí galera, beleza? Vamos que vamos. Hoje a gente vai dar um pulinho agora na história da democracia, né? Aula de sociologia. E a gente vai entrar, né, depois de falar muito sobre as questões da globalização, neoliberalismo, do próprio capitalismo. A gente vai falar daquilo que está muito inserido às formas de governos, principalmente capitalistas, né? Mas que a gente tem uma ideia, às vezes, muito diferente, né? E que a gente vai entender agora um pouco. Que a gente vai começar a falar hoje sobre democracia. E aí tá aí, primeira parte, democracia, origem histórica, democracia antiga versus democracia moderna. Porque, na verdade, de cara, a gente, quando estuda história, a gente vê que, quando fala, democracia, esse termo vem dos gregos, né? Que a Grécia Antiga que fundou a democracia, a ideia de democracia. Mas, na verdade, a democracia que está nessa Grécia Antiga é uma democracia extremamente limitada, em que você tem a figura só daqueles que eram considerados cidadãos, atenienses, né, os famosos eupátridas, e não a grande maioria da população. Mulheres, por exemplo, até atenienses, elas não tinham esse direito de democracia, e os outros grupos sociais totalmente fora dessa condição. Agora, o nascimento da ideia do termo democracia, em que não só, né, por mais que um homem governe ou um grupo governe, mas que as decisões, todas elas sobre as leis, sobre várias questões, ela vem da ideia do povo. Isso sim é o que vai surgir na ideia grega e vai permanecer até na democracia moderna. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Tá aí, né? A gente tem o termo democracia subindo, origem histórica, democracia antiga versus democracia moderna, conceito complexo e não linear, classificação direta, indireta e semidireta. Isso a gente vai falar ao passar das aulas. Primeiro, a palavra democracia, que vem do grego, né? A gente aprende isso lá, né, desde o sexto ano, lá quando fala dessa democracia dos gregos, né? Demos, povo, kratos, poder, autoridade, governo, poder que vem do povo, tá aí, né? Não quer dizer governo pelo povo, mas pode estar no governo uma só pessoa, um grupo, como a gente falou aqui, mas o poder seja do povo. Lá no pensamento de Rousseau, o poder emana do povo, né? Rousseau falava isso até na questão da própria monarquia, mas aqui a gente está falando da questão da forma de... E aí é interessante que tem dois pensadores aí que formam a ideia até diferente de democracia. Para Aristóteles, democracia era uma forma de governo. Já para Montesquieu, era a qualidade da república. Esse é o governo republicano que tinha essa qualidade de ser democrático. Bem, então vamos aqui para a segunda parte, né? Entender ela no sentido formal ou estrito. É um sistema de organização política em que a direção geral dos interesses coletivos compete à maioria do povo, segundo convenções e normas jurídicas que assegurem, né, a participação dos cidadãos à formação do governo. Isso aí, algumas democracias, como a própria ideia da democracia grega, vem desse sentido formal e estrito. Sentido substancial amplo é um ambiente, uma ordem constitucional que se baseia no reconhecimento e na garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Aí entra aquela questão dos direitos que a gente estudou, né, segundo o pensamento do Marshall, né, os direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Uma grande democracia é aquela que vai trabalhar todos esses sentidos, né? E aí vem a origem histórica, lá na democracia clássica, no Estado antigo da Grécia, principalmente em Atenas, né, onde surge essa ideia. O regime de governo democrático originou-se em Atenas e teve seu apogeu no século V a.C. Os gregos, os atenienses, eles passaram desde a monarquia pela forma da aristocracia, né, e vai passar por momentos de tirania, só vai se transformar no regime democrático, pelo menos na democracia grega, no momento de Péricles, tanto que é conhecido como o século de ouro de Péricles, é o século em que a democracia se manifesta mesmo no povo grego, como sempre falando na verdade, de uma democracia restrita, né? O complexo governo de Atenas pode ser resumido da seguinte maneira: uma assembleia que todos aqueles que eram considerados cidadãos podiam participar. Então, só aqueles que eram considerados cidadãos, não era qualquer um, né, que poderia participar, não era uma democracia total, né? Vamos lá. E aí, imaginemos que a polis grega, uma assembleia a cada 9 dias, né, a democracia clássica era direta, ou seja, cada semana e meia
o povo de Atenas se resumia e se reunia e decidia todo tipo de questão. E aí tá aí, mas o que esses cidadãos mais decidiam? Não tinha nada a ver com essa complexidade da sociedade moderna que a gente vive, da economia moderna. Por exemplo, a Constituição agora do Brasil, por exemplo, está discutindo a questão do sistema tributário, né? Tem todas essas questões da pandemia. Nos Estados Unidos há um questionamento também político. Esses, né, que são, na verdade, uma democracia representativa, em que nós colocamos pessoas lá para tomar essas decisões, tem a ver até com a complexidade da cidadania moderna, porque nós estamos falando de cidades e estados que a população é bem menor e os assuntos também eram bem menor, bem mais simples. Tanto que até discussões em torno da religião tinha a ver com essa assembleia. E aí tem a diferença populacional, por exemplo, a gente tem uma ideia. Atenas, né, tinha 400 mil habitantes, a ideia, né, não ultrapassava disso. E desses 400 mil, 130 mil eram os atenienses. Mas sendo que democraticamente só participavam em torno de 40 mil homens. Porque, como a gente falou, tinha a questão da idade, a questão dos recursos, da propriedade e a questão também do gênero, né, que as mulheres não podiam participar. Então, essa ideia de democracia ela começa muito restrita. Aí as funções de poder da administração delegadas ao indivíduo ou a um grupo de indivíduos, né? E assim vai ser no começo dessa democracia. A democracia grega durou apenas 200 anos, dos séculos 6 ao século 4 a.C. E havia, como eu falei, alguns momentos que foram interrompidos por tirania, né? O momento que a Grécia esteve, a própria cidades-estados em conflito, a Guerra do Peloponeso, como o momento das guerras médicas contra os persas, esses momentos era dado, delegado poder ao líder, muitas vezes ao tirano, de, né, reger o país, a cidade-estado, para que as coisas fossem resolvidas. Bem, e aí a gente tem um termo que é muito interessante dessa democracia, que é o termo do ostracismo, né? Em que uma pessoa ela fica proibida, ela é excluída da vida política, né? O ostracismo, a pessoa ficava 10 anos fora desse cidade de Atenas, por mais que era mantido todas as posses dele, mas ele ficava proibido de até de viver na cidade. E hoje a gente tem as punições e tem o uso do termo ostracismo, né? Você está no ostracismo, tipo, você está afastado de tudo que deveria estar pensando. E aí, né, tá falando sobre como que era impossível você implementar essa democracia ateniense no mundo de hoje, de acordo com a questão dos territórios, questão dos cidadãos, do contingente de pessoas, como também da própria amplitude dessa cidadania que hoje existe, né, como também a questão de ela ser uma cidadania limitada, né? E aí a gente vai para o termo da liberdade e igualdade. Como que funcionava, né, essa democracia ateniense, era para aqueles membros considerados como iguais, porque eles eram totalmente livres, né? E aí até a palavra de Aristóteles, a liberdade era o critério que determinava a igualdade, a liberdade, segundo ele, era o princípio da prática democrática. E aí a gente vai para o que a gente chama de democracia moderna. E aí é uma figura interessante porque vai te lembrar o quê? Revolução Francesa. E por quê? Porque depois dessa filosofia, dessa democracia grega, né, lá para 400 anos antes, 4 a.C., essa democracia vai desaparecer de vez. Nós vamos ter a dominação, né, romana. A cidadania romana vai ser uma cidadania que vai, né, seguir um certo sentido dos gregos. A gente passa depois para a cidadania romana, que com o período imperial vai ser ampliada até quem não era romano. Só vê na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele se dita, né, como cidadão romano, a um centurião, e essa cidadania ela vai ser ampliada no Império Romano, igual, por exemplo, a gente tem hoje a cidadania da Europa, né, em que quem pertence àquela zona do euro há uma cidadania diferenciada, em que você, né, pode ter um certo acesso e um certo direitos a mais do que qualquer outro cidadão que não pertence a esse grupo europeu. Então, essa cidadania romana que ela tem um pouco de igualdade com a grega, mas ela tem uma certa amplitude. Depois vamos chegar no fim do Império Romano, e a Idade Média vai voltar a não ter esse termo cidadania, vai se perder de vez, né? A gente vai ter totalmente diferente regime.
o regime de democracia, né, ele vai acabar. O próprio império não havia democracia, havia cidadania, mas não havia democracia. Por quê? No Império Romano você tinha o poder imperial do imperador, né? Então, saber como que democracia e cidadania andam juntos, mas ao mesmo tempo são termos independentes. Então, quando que eu vou voltar a ter democracia? Só com as revoluções, consideradas revoluções liberais, né, que vai acontecer. Principalmente vai acontecer na Inglaterra com a Revolução Puritana, depois a Revolução Gloriosa, mas que ainda vai ter limitações, mas de fato a questão de democracia vai surgir na ideia ocidental na Revolução Francesa, por mais que é um sistema de liberalismo em que você vai ter a ideia de que o dono de propriedade ele tem um papel, né? A propriedade em si ela tem um papel mais importante nessa democracia da Revolução Francesa do que a própria ideia de cidadania. Então é ali que surge mesmo a ideia de democracia, como a gente vai falar mais à frente dessa democracia moderna, que vai se ampliar, vai ter algumas mudanças que vai caracterizar a democracia, principalmente do Ocidente. Beleza? Nós vamos parar por aí. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouco desses caminhos dessa democracia. Valeu, galera. Até a próxima.